Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Estamos com um convidado especial, além do nosso amigo Gilberto, né, Gilberto? Sim, tudo bem, Estamos gente? aí o nosso amigo pastor Samuel Pereira, pastor da IPTM Madureira. Pastor auxiliar lá junto, braço direito do pastor Leonardo Salles. Amém. Homem de Deus. E vamos estar iniciando esse bate-papo aqui, né, Gilberto? Sim, sim. Pastor, uma honra ter o senhor aqui com a gente. A honra é minha, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar hoje aqui vai não só nos abençoar, mas vai edificar a vida de muita gente. Tem muita gente que precisa ouvir fora da formalidade dos cultos e entender um pouco mais sobre o reino. Vai ser top. Olha aí, prometem. Polêmicas? Se a gente entrar em algum assunto que fizer parte das polêmicas das pessoas, mas eu acredito que o que vai ser dito aqui, ainda que tenha um cunho polêmico, vai edificar muito a vida desse povo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pastor Samuel, vamos começar então do começo da sua história. Como que se deu início ao seu ministério, pastor? Olha só, desde a minha infância eu sou criado no evangelho, né? Eu sou neto de um pastor assembleano que com 56 anos de evangelho criou 11 filhos na igreja, então eu já cresci dentro de uma influência na palavra, vendo pessoas que tiveram apreço pelo evangelho desde a minha infância. Sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. E tem uma história que poucas pessoas sabem. Desde a minha infância, criado no evangelho, eu cresci sob a influência do meu pai, que é um grande pregador, minha mãe, que é uma pregadora. Mas o meu pai, desde a infância, contava a história de um falecido pastor. Pastor Gastão Martins, que marcou muito tempo por onde ele passou. Ele faleceu bem novo, mas foi muito usado por Deus. E meu pai cresceu me estimulando, falando assim: Samuel, eu vi o Gastão profetizando, eu vi o Gastão curando pessoas. E meu pai sempre falava a respeito do Gastão Martins, em relação aos milagres que via acontecendo, as curas. E eu cresci com esse estímulo de querer mais do que ser crente. Eu falava: Senhor, eu preciso que o Senhor me use. Mas eu não sabia como e até hoje não sei, né? A gente vai descobrir na prática. Isso você tinha quantos anos? Acredito que com 6, 7 anos de idade eu já ouvia falar muito do Gastão, desde a minha infância. E como meu avô era pastor do ministério onde eu congregava, meus tios são pastores, meu pai era pastor, então isso foi uma influência muito grande na minha vida desde a infância. E eu via meu avô relacionando os textos bíblicos desde a infância, meus pais relacionando, e eu ficava com aquele negócio no coração, sabe, ardendo dentro de mim. Eu falava: eu preciso buscar Deus. Então desde a infância eu cresci com esse estímulo de buscar dessa forma. E hoje, mais do que desejar ser salvo, hoje eu desejo gerar salvação na vida das pessoas. Que bênção, pastor. Pastor, o início do seu ministério, o senhor tinha uma base muito forte. O senhor tinha uma base muito forte no seu ministério, né? Seu avô, seu pai. Sim. Então, o senhor começou a ver algumas formas de milagre muito cedo. Sim. O pastor Gastão, né? O senhor foi vendo essas formas de milagre. Como que Deus começou a te usar da forma que o senhor é usado hoje? Gilberto e Gedaías, assim, eu vou tentar a gente dividir essas pautas em duas partes. A primeira, uma coisa que a gente tem que entender é que o que Deus faz hoje é diferente do que ele vai fazer amanhã. E o que faz hoje é diferente do que fez ontem. E isso é uma das coisas que eu queria também colocar como um ponto para quem está nos ouvindo aqui, que vai edificar muito a fé das pessoas. Eu me lembro que na infância, eu sempre cresci admirando profecia e curas. Por quê? Porque o meu pai foi pastor da Assembleia, mas meu pai frequentava muito a Deus e Amor. Então, os vídeos do Davi Miranda, na época eu não vi os vídeos, eu acho que isso não era tão normal, porque as mídias sociais não eram como são hoje. Mas o meu pai tinha muito costume de falar das curas do Davi Miranda, mostrava fotografia daqueles altares com as cadeiras de rodas, as muletas atrás. E até que chegou o ponto que na minha infância eu ouvi falar de Ronildo Peçanha, os pastores que profetizavam na época, isso mexeu muito comigo, o Gastão Martins. E eu saía nas ruas dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor comece a me usar. Eu me lembro que eu ia no mercado, olha que loucura. Ainda adolescente, eu pegava os panfletos, eu saía com os panfletos para poder profetizar, para poder evangelizar as pessoas. E comecei a ter experiências na infância, de ir ao mercado, chegava no mercado, eu sentia que Deus queria falar alguma coisa com aquela pessoa. Mas pelo fato de não ter um bom desenvolvimento no dom, eu não conseguia entender o que era. Então eu ia até, me lembro que uma vez eu fui até um moço alto e falei assim: moço, eu não sei porquê, mas o Senhor falou para mim que ele vai restaurar a sua casa, a sua família. E na hora o cara desabou. Tava na fila de um mercado chamado Boa Vista. E ele começou a chorar, mas chorar muito na fila do mercado. Ele falou: como é que você sabe disso? E nem eu sabia o que era aquilo.
E no início eu sentia muita vontade de abraçar as pessoas. Eu me lembro que andava na rua, eu saía às vezes, tinha mania de profetizar para morador de rua. Olha que loucura, né? Já ia treinando ali. Mas esse desejo nunca veio de mim. Se a gente parar para pensar, até o desejo de adorar vem dele. Então, desde a infância, era o próprio Deus me estimulando pro chamado que ele já tinha desenhado. Entende? Então, eu também deixo isso de recado para as pessoas, porque tem gente que me manda mensagem dizendo assim, pastor, como que eu queria que Deus começasse a me usar a libertação dessa forma? E as pessoas não entendem que isso que está acontecendo hoje é consequência de algo que era mais simples no passado. Então, o primeiro recado que a gente deixa pro povo é dar vazão e dar ênfase às mínimas coisas que Deus já está fazendo. Porque às vezes hoje você só tem um desejo de orar por uma pessoa. Mas hoje esse desejo de orar pode se multiplicar em amanhã ser algo tão profundo que você vai impactar não o coração de um, mas o coração de uma família inteira. Tá entendendo? Isso mexe muito com a gente. É entender que Deus, ele pega o mínimo e transforma em coisas extraordinárias. Interessante. Aproveitar que a gente já entrou nessa questão dos dons, na parte dos dons, nós observamos que isso é muito usado lá na igreja, né? Muito interessante. A gente vê o poder de Deus se manifestando. Deixa eu só falar algo aqui. Você falou a respeito de ser usado por Deus. É porque o povo que me acompanha também acompanha o pastor Leonardo Salles. Porque o povo que acompanha esse cara... Meu irmão, se quem acha que Deus me usa, quando vê o meu pastor vai falar assim, deixa esse cara de lado aí. Não, muito usado. Ele é um fenômeno. Deus usa muito aquele homem. Muito. Deixa eu te perguntar. Vamos desmistificar um pouco aqui. A gente ouviu muito no passado, pelo menos nossa base aqui, somos assembleanos, né? Então, batismo com o Espírito Santo. Algo que nunca se explicou. Tem como explicar o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. 2 pontos aqui. Eu acredito que pelo fato de... Acho que nós 3 crescemos na Assembleia. E eu tenho um amor pela Assembleia muito grande, muito respeito pela Assembleia, né? Mas eu cresci com uma coisa que eu particularmente, não considero uma doutrina para espalhar para as pessoas, mas acredito ser uma boa referência. Eu cresci na minha infância, Gedaías, mesmo buscando muito a Deus. Eu já lembro que eu fazia propósitos, eu estava conversando com o Gilberto, um atrás do outro. Chegava a ser fanático em propósito de oração. Eu andava de calça o tempo todo, era uma vida de... Meu irmão, pensa num cara que orava muito. Chegou uma época que eu fiz um propósito de ler a Bíblia de 6 da manhã à meia-noite, todo dia, durante meses. Eu já copiei a Bíblia num caderno, eu já fiz cada coisa que você não imagina. Tudo em prol de entender sobre o reino de Deus. E uma das coisas que me travou muito foi essa questão do batismo com o Espírito Santo, porque eu vi muita gente sendo batizada com o Espírito Santo que não buscava e eu não era. Eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu dizia, Senhor, por que eu não ficava, por que eu não conseguia ser batizado? E depois eu fui entender que você só desfruta do que você entende. Então, se você não entender o que é o batismo com o Espírito Santo, você vai impedir o mover de Deus na sua vida. A primeira coisa, o conceito de batismo com o Espírito Santo é ser revestido de poder. Eu tô com uma roupa. Se eu colocar um casaco, eu tô me revestindo. É uma roupa sobre uma outra roupa. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma roupagem espiritual que Deus coloca sobre você. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque nós crescemos dizendo assim, ó, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Dá glória. Aí tu fica da glória, 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 glória. Até rolar a língua, né? Glória, 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 glória. Daqui a pouco você foi batizado. E aí você chega em casa com dúvida se realmente foi, porque nem você sabe se foi. Tu pensa assim, será que eu fui porque eu fiquei falando glória, 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 direto? Mas quando você entende que... Eu vou dar um exemplo simples. A Bíblia fala, para provar que batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas. Os dons espirituais, eles vêm pelo Espírito Santo, né? Ele quem distribui conforme a sua vontade. E se os dons espirituais são uma evidência, porque o dom de línguas é um dom espiritual, né? A manifestação das línguas estranhas. Então, se o dom de línguas é uma evidência do poder de Deus sobre a sua vida, de um revestimento de poder, o dom de línguas é um dos 9 dons espirituais. Mas a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo acabou de ser encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ele foi para a casa de Judas, numa rua à direita, e Deus falou com Ananias assim, Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, e vai lá profetizar para Saulo. Vai lá falar para Saulo que ele é um vaso escolhido para mim, e o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E Deus fala para Ananias assim, através da revelação, Ananias, eu já dei uma... Saulo tá orando agora, e eu dei uma visão para ele, que você entrava para orar por ele. Calma aí. Saulo não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas enquanto estava orando, já estava tendo visão espiritual. Então, o dom da palavra de conhecimento já estava sobre Saulo, mesmo sem ele ser batizado com o Espírito Santo.
Ou, na verdade, será que o batismo com o Espírito Santo, ele não é só o falar em línguas? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder sobre a sua vida. E pode ser evidenciado com dom de línguas estranhas, com dom de maravilhas. É porque as pessoas cresceram dizendo, se não falar em línguas, não foi batizado. Então, a gente entrou nesse assunto porque no nosso meio, no povo pentecostal, tem muito esse tabu. Eu também tive essa dificuldade de ser, assim, me considerar batizado com o Espírito Santo, porque, tipo assim, já fui em alguns congressos com os amigos, o pessoal rolava no chão, falava glória, glória, daqui a pouco tava falando as línguas estranhas, eu falava, rapaz, minha língua não enrola. Tive essa dificuldade. E eu lembro, até para testificar, lembro uma vez que a gente conversava muito sobre alguns homens de Deus que você admirava, que você me apresentou alguns. Sim. Aí eu fiz aquele curso do pastor Leandro Spenst. Lembro, aí fiz aí Escola de Unção, né? Escola de Unção. Aí, rapaz, aí eu comecei a entender um pouco sobre essa questão do batismo. Aí assisti também uma conferência, uma série de pregação do pastor... Meu Deus. Fugiu a cabeça. Fugiu a cabeça, vou lembrar aqui. Gente, só Covid. Enfim. E o pastor ele explicava, ensinava, né, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Aí, quando eu entendi isso, naturalmente eu me libertei, me destravei e consegui receber o batismo com o Espírito Santo. E você percebe, olha só, às vezes, quem ensina dessa maneira não age de má fé. A pessoa, é um entendimento que ela tem a respeito daquilo. Mas se você, de má fé ou de boa fé, ensina algo que trava a vida da pessoa, você trava o ministério. Você trava, às vezes, o desenvolvimento de um ministério que vai crescer na vida de alguém. Então, por isso, essa necessidade de desmistificar isso das pessoas. Por exemplo, quando você entende que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, você entende que talvez você é uma pessoa que não manifestou o dom de línguas estranhas, mas já existe dons espirituais sobre a sua vida. Entende? Porque, vamos dividir, a presença do Espírito Santo ela é dada para quem serve a Jesus. Você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida a Ele, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Isso é uma coisa, a presença é uma coisa, e o poder dele é outra completamente diferente. Quando você divide essas duas coisas, você entende que o fato de você não manifestar um dom não quer dizer que você não tem o Espírito. E o fato de ter o Espírito não quer dizer que você vai manifestar algum dom. São coisas diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo disse para buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Lembrei aqui, ó, pastor Luciano Subirá. Luciano Subirá, fenômeno de Bíblia, né? Aí eu lembro que ele explicava, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu entendi, eu falei, caramba, não pode ser tão simples. Porque eu lembro quando eu era mais novo, na igreja, ninguém explicava sobre esse batismo. Aí eu perguntava às pessoas que eram batizadas e me explicavam. Eu vi uma bola de fogo vindo sobre minha cabeça e fui batizado. Só uma coisa sobre isso que eu acho que é importante a gente pontuar. Essas experiências pessoais, elas colaboram, mas elas não servem de regra de fé. Sim, sim. Quantos Moisés viram a Deus? Quantos Moisés existiram? Quantos Abraão existiram? Um, cara. Verdade. Você vai ler a Bíblia várias vezes, vai ver que existe um Elias, um Eliseu, um Gedaías, um Samuel, um Gilberto. Então, essas experiências pessoais colaboram, mas se a gente usar de regra de fé, né? Eu acho que até atrapalha. Porque eu ficava esperando uma bola de fogo, alguma coisa acontecer. E quando eu fui batizado não foi assim, foi bem diferente. Bem diferente. E eu tive até uma experiência. Eu tive a experiência de orar por alguém ser curado na mesma hora. Meu Deus. Eita glória. Gilberto. Eu ia entrar no assunto aqui, mas Gilberto tá com ali na ponta da Mas deixa eu só terminar uma coisa importante aqui, sim, pastor. Eu acho que isso aqui a gente não pode deixar de pontuar. Quando você divide as duas coisas, existe uma coisa que é o segredo para tudo. Todos os dons espirituais, eles se movem por dois dons. O primeiro, o amor. Tudo que Deus vai fazer, o reino de Deus se move por amor. Porque se você quer o dom de profetizar e teu coração não queima por isso, não queima pela causa do evangelho, você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Então não funciona. E a segunda coisa, a fé. Batismo com o Espírito Santo acontece por fé. Então, às vezes, eu já ministrei sobre pessoas que eu via a mão de Deus sobre a pessoa em visão espiritual. Não a mão de Deus no modo literal da coisa, mas eu via como se o trabalhar de Deus estivesse agindo sobre aquela pessoa e a falta de fé dela impossibilitasse a operação divina. Entende? É que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é a chave de tudo. Sim. Pastor, eu vou voltar só um pouquinho
mais atrás, a questão do começo do seu ministério. O senhor disse que teve aquela base dos pais, mas logo em seguida o senhor foi se formando, adolescentes, jovem, né? E o dom ele vem se concretizando dentro da vida do senhor. Quem vai na ETPM, quem segue aí, sabe que o senhor é usado nessa parte dos dons, né? Tentaram a vida de profeta não é fácil, nunca foi, desde a Bíblia até hoje. Mataram-se vários profetas desde a antiguidade e continuam matando até hoje os profetas, porque são esses que falam da justiça, do juízo de Deus. Tentaram matar o senhor, pastor, alguma vez no seu ministério como profeta? Deixa esse jovem de lado aqui, não dá muita oportunidade para ele não, isola um pouco. Já aconteceu isso no ministério do senhor? Gilberto, eu vou falar, eu vou até acrescentar, não tentaram, eles tentam, né? Isso é recorrente na nossa vida. Pastor Leonardo, isso não acontece na questão ministerial. Não, o cristão é tudo unido, né, pastor? Não, irmão, eu vou dizer uma coisa, vou dar um exemplo para vocês. Eu posto um vídeo de revelação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo categórico do que aconteceu. Há pouco tempo atrás eu postei um vídeo no Facebook, eu nem uso tanto o Facebook, e tinha um vídeo de revelação que Deus me usou para uma mulher, a mulher desistiu de se matar. Olha que loucura. Deus falou de tudo, detalhadamente, a mulher desistiu de se matar, aceitou a Jesus. E no final do vídeo, embaixo, tinha um camarada lá, que eu não vou citar o nome, estava escrito apóstolo fulano, nada contra quem aposta, quem é pastor, nada disso, mas dando como exemplo, ele colocou, falando coisas horríveis, dentre essas coisas horríveis que não vale citar, falso profeta, vai pagar por isso, e um camarada colocou embaixo do comentário dele dizendo assim, meu nome é fulano, eu sou espírita da Umbanda e tudo mais, e há tanto tempo eu lido com isso, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Ministério IPTM e pelo pastor Samuel. A única coisa que me entristece é ver pastores, olha o que ele disse, pastores se levantando contra pastores no meio dos crentes. Então, assim, aquilo me deixou chocado, porque, Gilberto, uma coisa que eu vou te dizer, irmão, o dono da obra é Deus. Se o próprio Deus não está batendo alguém que na sua cabeça não está de acordo com a sua doutrina, o que o homem quer se levantar para tentar abater? Porque se aquele cara tivesse a noção que aquela mulher estava se salvando, ele ia entender que a diferença do entendimento teológico dele não valia a pena ser ressaltado diante da obra maior que Deus estava fazendo, que era salvar uma alma. Então, isso é recorrente. Essa questão de tentarem paralisar o ministério. Eu digo isso por quê? Por dois motivos. O primeiro, que quem tenta parar um ministério profético é porque não consegue assimilar que aquilo é real. Gilberto, uma coisa que eu sempre falo, e não tenho medo de falar isso, existem muitos evangélicos que não tem mais o Espírito Santo dentro deles. Você sabia disso? Isso é forte, hein? Sim. Não, existem pessoas que estão mortas espiritualmente. Porque, vou dar como exemplo principal aqui, 6 pecados Deus condena e o sétimo pecado, a alma de Deus abomina, que é semear contenda entre irmãos. Então, a gente sabe que isso é recorrente entre muita gente do nosso meio, né? Então, comete uma prática que é abominável diante de Deus. O senhor disse que a sua formação é assembleana. Assembleana. O senhor já chegou a participar de algum grupo jovem, líder de Sim, mocidade? eu participei de todos os carros dentro da igreja. De tudo. Eu só vou acreditar que o senhor foi assembleano se o senhor falar que é músico. Se o senhor falar que toca alguma baixo, coisa, teclado, violão, mais de 5 instrumentos, então o senhor é assembleano mesmo. Assembleano. Irmão, já me virei nos 30. Agora, eu me lembro que quando começou essa questão dos dons espirituais se manifestarem, a primeira coisa que o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na minha vida, geralmente vai ser sempre a mais do que os nossos recursos e a nossa própria estrutura. Porque se Deus fizer algo que eu posso fazer, eu vou achar que fui eu que fiz. Então, Deus sempre vai te dar uma missão de fazer alguma coisa que não cabe a você fazer, que você não tem condição de fazer. Então, quando os dons começaram a acontecer, eu nunca imaginei que aquilo chegaria ao ponto que chegou, e na época também eu não entendia. Eu falava, Senhor, essa coisa da minha cabeça. Porque às vezes, eu tava em cima do monte uma vez orando, nunca vou esquecer esse Monte das Oliveiras, Nova Iguaçu, e eu era muito novo, eu tava orando ali, um rapaz passou, e eu falei para ele, eu cheguei para ele, Deus me deu uma revelação, eu falei, rapaz, eu não conheço o senhor, mas eu vi o senhor vindo, uma moto vindo na sua direção, e via como se uma moto viesse atirar em você. Mas eu não via essa moto, um acidente acontecendo, mas não era como se fosse o tiro pegando em você, era como se fosse você caindo no chão, mas o tiro não pegava e Deus te dava um grande livramento. Deus mandou dizer que tem um projeto para realizar na sua vida. E que o diabo tá tentando isso. E o camarada começou a chorar. Ele falou assim, irmão, como é que tu sabe disso?
aconteceu um atentado contra mim, o tiro não pegou em mim, mas eu caí da moto, me machuquei, fui parar no hospital, olha que loucura. Só que isso é sempre maior do que a sua realidade. Então você imagina quando adolescente ter um tipo de informação dessa. Então eu sempre me senti despreparado, assim como ainda me sinto. Então por isso que, desde a minha infância, isso foi me causando aquela ideia de estranheza e nas pessoas mais ainda. Porque uma coisa que a gente tem que entender, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo vê você sendo usado por Deus, ela não tem testificação no Espírito dela. A primeira coisa que ela pensa é que você que está sendo usado é um charlatão e a pessoa que está recebendo é um figurante. Mas isso não era para ser tão normal no nosso meio, pastor? Por que essa estranheza da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de um homem? Pra gente não ter filtro, vamos falar a realidade? Muitas igrejas se tornaram empresas. Porque qual é a finalidade de uma igreja? É gerar vida, né? Sim. Gerar vida. Só que você acredita que por onde Jesus passava, eu não acredito. Jesus chegou em Gadara, e quando Jesus chegou em Gadara, ele não orou pelo endemoniado de Gadara. A Bíblia fala que o endemoniado de Gadara se prostrou, adorou e disse assim: o que eu tenho contigo, filho do Deus vivo? Ou seja, o cristão que carrega a autoridade espiritual, ele não precisa fazer nada, ele precisa chegar no ambiente e Deus vai manifestar os dons. Então, como as igrejas entraram num estado de inércia espiritual no que diz respeito à manifestação da presença de Deus, é mais fácil matar do que buscar igual, né? É a mesma coisa de Caim e Abel. Já que eu não preparo a oferta igual do meu irmão, eu mato meu irmão. É mais fácil, né? As pessoas não querem pagar esse preço. Então, aonde a gente quer chegar com isso? Que chegou ao ponto que as pessoas não querem mais pagar o preço para receber o que tem que ser recebido. Entende? E por isso começou esse homicídio de pessoas que estão buscando a Deus. Agora, uma dúvida. Você teve mais perseguição, acredito que hoje, né? Mas no início, seu ministério, ou hoje? Porque no início, você não era pastor, talvez não tinha um reconhecimento. A perseguição era maior antes ou é maior hoje, que você está no foco? Eu acredito que as redes sociais, elas potencializam isso, né? Que elas tornam público coisas que antigamente não eram ocultas, porque sempre foram públicas, mas não eram tão impulsionados, o engajamento não era como é hoje. Mas eu acredito que isso sempre existiu. E Deus sabe colocar na proporção certa, Ele conhece a nossa estrutura, né? Hoje eu vivo coisas que se eu vivesse na adolescência, talvez eu já tinha tirado minha vida. E eu falo sem medo de errar. Eu acompanho o pastor Leonardo e digo pra você que aquele cara é um fenômeno. Por um motivo. Eu nunca vi um cara ser tão perseguido na internet e não dar uma resposta pra ninguém. Às vezes eu tô do lado dele, chega mensagem de afronta, de pessoas falando tantas coisas, e a postura dele é: eu sei o que Deus me chamou pra fazer. E eu, como ele é meu pastor, eu sempre vejo isso de perto. Ele tem mais força nas redes sociais que eu tenho menos seguidores que ele, eu tenho acho que 93 mil seguidores. Então, eu já experimento um pouco disso, numa proporção ainda menor, e tenho aprendido a lidar com isso, né? Ainda que as pessoas se levantem, a gente sabe o que Deus nos chamou para fazer. Entende? Parece que o senhor é bem experiente, mas, se eu não me engano, você tem 30 anos. Tenho 30 anos. Como assumir uma responsabilidade tão grande assim, pastor? Voltando ao que a gente falou, Deus sempre vai colocar algo maior do que a sua própria estrutura. Por um motivo simples. Porque é Ele quem te capacita. Eu tive a graça de crescer com um pai pastor, com uma mãe pastora, com avós que são pastores. Então eu cresci vendo isso, né? Eu cresci vendo pastores lidando com gabinete pastoral, com disciplina, com rebeldia na igreja. Então isso me facilitou, mas não é a mesma coisa que você viver na pele. Então eu procuro aprender, isso é um segredo para você que é jovem também, é procurar sempre aprender com os que já estão passando ou que já passaram, né? É mais fácil. Então a sensação de estar pronto e preparado, isso não acontece? Não acontece. Até Eu termino hoje. cultos onde a pessoa fala assim: pastor, que culto absurdo. Que revelação foi essa? E eu chego em casa dizendo assim: Senhor. Eu falo, minha esposa Daiane falou: meu amor, fiquei chateadão. Eu achei que poderia ter dado melhor no culto. Achei que poderia ter, sabe, feito melhor assim, feito melhor assim. E enquanto as pessoas estão dizendo: foi o melhor culto da minha vida, eu tô dizendo: poderia ter feito melhor. Você nunca sente que tá preparado. No dia que você subir no altar confiante, você vai passar vergonha. Né? Você tem que subir com frio na barriga. Esse frio na barriga nos conserva na dependência. Sim, isso é importante. Isso é importantíssimo. E vamos aproveitar o pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Vamos aproveitar para tirar umas dúvidas aqui, né? A gente começou tirando dúvida, né? Tirar mais dúvida, né?
A respeito dos dons, muita gente já teve alguma experiência, eu vou falar até por mim mesmo, já tive algumas experiências, mas assim, a gente acaba caindo naquela questão da dúvida. Será que foi Deus? Será que não foi? Às vezes você tem uma confirmação, você vê, mas parece meio assim, como saber de fato que é Deus que está te dando, e tem como esmiuçar isso um pouco para quem está nos assistindo em casa? Vamos dar como exemplo aqui. Eu acredito que isso se pauta, cria um paralelo muito com o relacionamento humano. Se a minha esposa der um grito agora de longe, eu sei que é a voz dela, pela intimidade que a gente tem. Então, o quarto, ele vai aprimorar você para um nível de percepção das coisas de Deus que vai desenvolver um bom discernimento. Agora, eu também não quero ser ignorante, porque eu sei que no início, e eu me considero no início também, eu sei que no início parece coisa da sua cabeça, parece coisa da sua mente, mas é onde entra a fé. A fé e a humildade. Eu vou dar um exemplo. Eu tô no culto e Deus... Vou dar um exemplo aqui. Deus fala comigo assim, ó. Eu tô tirando um câncer do seio esquerdo daquela mulher. Por ser dependente de Deus e por ser humilde, eu não vou chegar e falar, irmã, Deus tá tirando um câncer do seu seio esquerdo. Porque eu sei que Deus fala, mas eu sei que eu sou homem. Eu sou falho. E às vezes, o câncer pode não estar no seio dela. Pode estar no seio da filha dela. Então eu falo, irmã, eu não sei porquê, mas a todo tempo que eu tô profetizando para a senhora, eu sentia como se a mão de Deus viesse no teu seio esquerdo e fosse tocar numa... Você vai falando e Deus vai confirmando dentro do teu espírito, testificando. Existem muitas maneiras de testificação. Às vezes um desejo repentino de falar em línguas, às vezes um arrepio muito forte no corpo, e você tá falando e Deus vai confirmando dentro do seu espírito de uma maneira surreal. Então, assim, a humildade para sempre comer pelas beiradas. Deus mandou dar um abraço? Dê só um abraço. Deus mandou dar um abraço e falar, eu tô entrando na sua família? Tô te dando um abraço e Deus tá entrando na sua família. E Deus é um ser honesto. Ele é a própria verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não é fiel nas coisas pequenas nunca vai viver muito. Por isso que é o ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, se hoje Deus está falando, vira na rua esquerda e ora pelo fulano ali, hoje você só está orando pelo fulano. E você está, Senhor, me fala além disso. Mas Deus não quer falar. Então hoje você é fiel no pouco. Ele vai te testando no pouco, ele vai aumentando a dose. E quando você vê, você vai ganhando confiança, vai ganhando experiência, vai assimilando a voz de Deus até o ponto que se torna inconfundível dentro de você. Chegou o ponto, por exemplo, eu estava no culto de ontem, hoje é quarta, ontem foi terça, estava no culto de ontem, eu vou até postar o vídeo no meu Instagram, que Deus me usou para uma mulher e falou assim, ó, o Senhor mandou dizer para a senhora que está entrando por dentro do tutano dos teus ossos, para mexer na junta dos teus ossos. E o Senhor está mexendo numa documentação e está dizendo para mim assim, diga a minha serva que o meu anjo está saindo daqui e está entrando no INSS agora, para tirar uma documentação que está travada, assim, assim, assado. E a mulher, meu irmão, ela gritava. E assim, é uma coisa arriscada você falar isso. Porque imagina você fala assim, uma pessoa, Deus está entrando no INSS, ela vai falar, pastor, o que tem com o INSS? É uma possibilidade. Mas pelo fato da intimidade com Deus, você vai se aprimorando ao ponto de não ter mais medo. Entende? E acima de tudo, amor. Porque se o teu coração for movido por amor, você vai ver aquela pessoa e vai cumprir o que o apóstolo Paulo fala, para nunca ser usado para a própria vanglória. Deus vai te dar uma revelação porque ele sabe que o teu coração ama aquela vida e aquele direcionamento vai edificar aquela pessoa. Então, acima de tudo, você está no culto com o coração provido de amor. Entende? É a causa do evangelho. Entendi. Pastor, como que se dá a vinda do senhor da Assembleia de Deus, né, para a ITPM? IPTM. Como foi essa questão dessa logística, essa vinda? Eu congreguei 26 anos no mesmo ministério, sempre preguei em muitos lugares diferentes, mas congreguei 26 anos no mesmo ministério. Nós trabalhamos até junto na época onde Deus começou a me direcionar. E eu me lembro que Deus estava ardendo no meu coração isso. E pelo fato de já ter experiências com revelação, sempre acreditei muito nos dons espirituais. Eu fui ministrar numa igreja em Duque de Caxias, que é muito simples. Pensa numa igreja na casa de um irmão que tem problema de visão, é cego, mas tem visão. Imagine um cego que tem visão e detalha tudo do que vê. Deus usou ele para falar comigo e com a minha esposa e falou, tô vendo vocês numa igreja assim, assim, assado, com a galeria assim e tal, e Deus tá mandando, o tempo de vocês está encerrando, isso, aquilo. Mas aonde eu ia, Deus falava comigo. Eu tinha sonhos, até o dia que eu servi a Marinha na época, eu fui
ao banheiro do quartel, e eu lembro que eu peguei o telefone e celular e falei, Senhor, me dá uma palavra, Deus. E lembro que Deus me deu a referência na hora quando eu coloquei na referência. Estava dizendo justamente de quando Deus estava dizendo para Abraão sair da terra da parentela para a terra que Deus ia mostrar. E eu congreguei 26 anos no ministério que eu ainda amo muito, ainda ajudo quando posso, que os meus pastores são meus tios. Então, eu sempre tive um amor familiar, mais do que um amor também da congregação, do corpo de Cristo. Então, quando Deus falou aquilo no meu coração, foi uma confirmação exata daquilo. Então, eu já comecei a entender. E aí Deus começou a direcionar através de outros vasos, e aí eu tomei essa iniciativa. E Deus tem feito essas coisas extraordinárias para nossa surpresa, né? Sim, sim. Chegando na ITPM, chegando na IPTM, como que se deu ali o início no ministério? Chegou sentando no banco, como aquele isso, poderoso isso, né? De raiz. Como que funciona? Como funcionou essa Eu conheci o pastor Leonardo pelas redes sociais. Eu vi um vídeo dele profetizando para uma pessoa. O senhor já era pastor? Já era evangelista. Evangelista. E a minha esposa, ela viu o vídeo, na verdade, foi ela que viu e falou, amor, olha o vídeo desse pastor aqui. E o pastor Leonardo é bonito, né? Um cara novo, forte. Então eu falei, meu irmão, que coisa estranha, meu irmão. Cara fortão, bonito. Porque é difícil você... Geralmente o camarada que tu vê usado por Deus, ou ele tá careca, com um grandão, barrigudo, né? Ou barrigudão, parece ou coroa. Assim. Ou aqueles irmãos que tá em oração no monte. Senhor, meu Deus do meu pai. É verdade. E quando eu vi um rapaz novo, e aquilo foi de encontro, porque eu sempre fui muito religioso. Extremo. Fui perder a religiosidade um pouco antes de ir pra IPTM, mas eu cheguei ainda muito religioso. Mas muito mesmo, você não tem noção. Com ritos que eu nem comento. E eu me lembro que, quando conheci o pastor Leonardo pelo vídeo, me chamou a atenção. Falei, vou ao culto. Quando eu cheguei no culto, eu achei extraordinário o ambiente. Eu me senti tão em casa ali, tão bem, que eu falei, Deus tem um mistério para fazer no meio dessa obra. Mas até então eu não tinha intenção de passar para ali nem nada. Deus, no meio da multidão inteira, ele estava fazendo um momento profético. Quando ele passou o talite sobre a minha cabeça, eu me lembro que eu recebi uma unção tão forte que eu perdi a força do corpo, caí no chão e só ouvi ele gritando, dizendo assim, Deus falou comigo que eu vou dividir altar com esse rapaz aqui. Olha que loucura. Olha como Deus é poderoso. E na época aquilo parecia impossível porque eu sou extremamente fiel ao ministério que eu congrego. Eu passei 26 anos servindo ao mesmo ministério. Eu já congreguei, assim, de ajudar outros ministérios como músico, para pregar e tudo mais, mas fazer campanhas, mas nunca troquei de ministério, nunca fui infiel a pastor. Você nunca me viu, ninguém, quem me conhece, nunca me viu falar mal de pastor, não falar mal de ninguém, já é da minha natureza. Então, quando isso tudo foi acontecendo, eu senti Deus me conduzindo, até que chegou a esse ponto. Só que até então tinha um rapaz que tocava teclado pro pastor Leonardo, e como eu sei tocar teclado um pouquinho, eu fui a um culto e a minha esposa falou, amor, tô sentindo a gente lá no culto da IPTM hoje. Ela falou, tô sentindo que o tecladista não vai hoje, você vai tocar teclado. A minha esposa é muito usada por Deus em profecia. Vocês não imaginam. Ela é um vaso tão absurdo que com 9 anos de idade, ela já era considerada profetisa no bairro onde ela passava. Meu Deus. Então era uma coisa extraordinária. E eu senti Deus falando comigo quando ela falou isso. Eu fui ao culto, não deu outra. O tecladista faltou. O tecladista faltou, e aí eu falei com um rapaz que hoje também é pastor lá, que é o pastor Cláudio Júnior, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Falei, tem tecladista aí? Ele falou, então eu vou te apresentar pro pastor. Aí o pastor, você pode me ajudar no teclado? Toquei lá. Ele falou, você congrega onde? Tudo mais. E aí começamos a conversar. Ele falou, você pode me acompanhar nas agendas que eu fizer pra você ter meu tecladista? E você também provar para as pessoas que é o amor pela obra. Eu não fui para ser pastor na IPTM. Eu fui para servir o ministério. Entende? Eu não fui ali para poder... Porque tinha uma promessa de ser pastor. Não tô dizendo que é errado ter uma promessa de ser pastor, mas a causa que me levou ao ministério IPTM foi o amor por aquela manifestação tão absurda do poder de Deus. Servir, né? Servir. E eu comecei a ser tecladista. E na época eu levantava 5 da manhã para trabalhar, 4 da manhã, na verdade, eu trabalhava em Niterói, morando em Mesquita, quase Nova Iguaçu. Então era um caminho absurdo. Então eu chegava em casa 1h da manhã para levantar 4h30 para trabalhar. Então era puxado demais. E todos os dias eu tocando o teclado, até que um dia, olha que coisa terrível. Eu tinha um canal no YouTube chamado Ministério Samuel e Daiane. Acho que ainda tem esse canal de vídeos muito antigos, que eu editava. E na época o pessoal brincava comigo dizendo assim, pô, por que você fica editando esses vídeos, cara? Que bobeira, os outros caindo no chão, a gente vomitando. Eu falava assim, porque um dia isso vai servir pra mim. Um dia as almas vão ser alcançadas. E aí, tocando o teclado, um dia, teve um pregador que veio de São Paulo pregar na igreja do Recreio. Era um antigo templo que tinha. Ele faltou, não veio pro culto. Um problema que deu na passagem e ficou sem pregador no culto. E a mãe do pastor tava lá e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu falei, pastora,
Inclusive, tem um carinho muito grande pela mãe do pastor Leonardo. Eu falei, pastora, a senhora me dá a oportunidade de pregar? Deixa eu pregar. Ela, ué, tu não é um tecladista? Eu falei, deixa eu pregar, pastora. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Irmão, no dia, Deus fez um negócio tão absurdo na igreja. Eu lembro que Deus me usou pra uma mulher que ia se matar no dia. Ela tava toda cortada, mas ela tava escondida, não dava pra saber. O demônio se manifestou, a mulher gritou, desistiu do suicídio, aceitou Jesus. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem do pastor Leonardo dizendo, rapaz, fiquei surpreso com o que eu ouvi falar de você. Aí eu peguei os vídeos do canal do YouTube e mandei pra ele. Falei, pastor, pela misericórdia, Deus já tem me usado. E ele falou, vou te aproveitar na obra. E aí começou uma aliança muito forte. E até hoje eu tenho um respeito muito grande pelo pastor. E pelo fato de ter uma intimidade com ele, assim, no sentido de ter uma proximidade de amizade, a minha admiração é maior do que a minha amizade ainda. De tanto que eu respeito a unção que está sobre a vida dele. Eu observei você falando agora, achei interessante. Lembrei da passagem de Davi, né? Davi, ele estava sendo preparado no culto, né? E quando apareceu a oportunidade do Golias, é ali que ele ficou famoso, né? Aí ele olhou, opa... É verdade. Foi pra dentro, foi mais ou menos o que você falou aí. E volta a testificar o que a gente estava conversando no início. Golias era maior do que Davi. Então, os desafios que vão te fazer chegar em algum lugar sempre vão ser maior do que a tua própria estrutura. Mas ele já sabia o que ele tinha sobre a vida dele, né? A unção e a promessa, né? É a fé. Isso aí. Vai ter hora na sua vida que a única coisa que vai fazer você acreditar que você vai alcançar é a tua fé. Por isso que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque o homem pode acabar tudo, até a carreira. Mas a fé tem que chegar até o final da vida dele. Porque senão não dá pra completar o trajeto da vida espiritual. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui, senão minha garganta vai embora, né? Opa! Daqui a pouco a gente tem que pregar. Pastor, algumas perguntas estão chegando aqui. Vamos lá. Uma das coisas que eu também queria falar enquanto você dê a pergunta, que eu acho que é bom a gente falar aqui sobre isso, que a IPTM ela tem sido usada por Deus como uma voz profética na nação brasileira e nos 4 cantos da terra. Eu vou dizer isso pra vocês porque, vamos ser sinceros, nós que viemos da Assembleia, e eu tenho amor pela Assembleia, durante um bom tempo, essa coisa de revelação foi meio que jogado de escanteio. Foi jogado naquela ideia de, é coisa da cabeça. Ou então o irmão tá entregando revelação. Foi até mal visto. Igrejas onde se entregavam revelação eram levadas na ideia de, se tem revelação, é uma igreja que não tem palavra. Eles chamavam igreja do reteté. Eles não conseguiam conciliar a ideia de uma igreja ser avivada, ser carismática nos dons espirituais. E ao mesmo tempo essa igreja ser uma igreja pautada na palavra. E hoje a IPTM, ela é um ministério que tem representado o ministério profético no Brasil a respeito dos dons espirituais de forma incontestável. Sim, sim. Porque quem não acredita, ele não acredita até ter uma experiência no culto. Há pouco tempo atrás eu estava pregando na igreja do Recreio, tem um vídeo disso, deve estar no meu Instagram, de um rapaz, eu levantei no meio do culto e falei assim, quem não acredita em revelação? Ele levantou a mão. Eu falei, você não acredita não? Ele não acredita não. Mas falou sério, aquela expressão de... Irmão, tu vai ter que fazer força pra me dobrar aqui. Na hora que eu virei de costa, Deus mandou dizer assim, diga a ele que eu sou o pai dele e que eu tô curando a ferida que foi aberta nos 8 anos de idade dele, quando eu colhi o pai dele. E ele não consegue me perdoar porque ele acha que a culpa é minha. Quando eu falei isso, não deu tempo do cara pensar. Forte. Quando eu acabei de falar, ele deu um grito. Mas ele deu um grito de pranto e ele caiu no chão assim de frente. Pá! Então, a IPTM tem sido levantado como um ministério para provar o poder de Deus. De forma incontestável. Sim, sim. Há algumas perguntas aqui. Vou fazer uma. No meio do caminho a gente vai fazendo outra. Pastor Samuel, bom dia. O senhor já teve alguma experiência marcante no mundo espiritual? Lá do Isaac Ferreira. Muitas Isaac experiências, muitas. Mas teve uma que... Eu vou falar algumas que mexeu comigo. Teve uma que mexeu comigo demais. Eu fui chamado para o aniversário de um primo meu. Olha isso. Fui chamado para o aniversário de um primo meu com a minha esposa. Isso faz pouco tempo, foi ano passado agora. E eu me lembro que eu não queria ir no aniversário, não porque eu não amo meu primo, inclusive tenho muito carinho por ele, mas eu estava muito fadigado da semana de pregações e tudo mais. E era em Mendes. Tem um castelo na cidade de Mendes, muito antigo. Eu não me recordo a data, mas eu acredito que seja de 1800 e alguma coisa. E hoje esse castelo é alugado pelas pessoas para utilizar esse castelo como
como lugar para passar final de semana, porque fizeram na parte de baixo do castelo, tem um campinho de futebol, tem uma piscina, então as pessoas alugam para curtir no final de semana. Meu primo alugou e chamou a família dele pro castelo. Então eu fui para lá, assim que eu cheguei eu fiquei assim apaixonado pelo ambiente. Tem uma senzala embaixo do castelo. Isso. Onde na época os escravos construíram um túnel, então assim, uma coisa muito espiritual, né? Que é um ambiente que fala muito de sofrimento e tudo mais. Então mexeu comigo. E eu sou um cara que eu estudei história, então eu sempre gostei disso. Fui ao castelo, mas eu tava com a sensação de quero voltar para casa. E tinha que dormir lá de sábado para domingo. E dentro dos quartos do castelo, a cama de 1800 e alguma coisa, o guarda-roupa antigo, aquela toda a decoração dos móveis da época, na sala do castelo, as imagens das pessoas que viveram ali, morreram. Então, assim, um lugar tenebroso, bem assustador, e eu gosto dessas coisas, né? Me lembro que a minha esposa falou, amor, para de ficar com a cara fechada. Eu falei, não, daí eu tô cansado mesmo, tô me sentindo muito cansado. E fiquei na churrasqueira. Crente gosta de comer, né? Tô na churrasqueira ali, meu tio brincando comigo, falando comigo. A família do meu primo, grande parte da família dele, não acredita nas coisas espirituais, algumas pessoas, e outras acreditam. Olha o que aconteceu. Tô dentro do castelo quando deu cerca de 4, 5 horas da tarde. Eu peguei meu computador, fui, acho que era o terceiro andar do castelo. Tô lá em cima, aquela decoração antiga, aquelas mesas de 1800 e alguma coisa, candelabro, e eu com aquela sensação de arrepio, de medo, né? Tô dentro do quartinho lá em cima e olhando o pessoal lá embaixo. Passou uma moça perto de mim, a moça passou, tava ali tomando banho de piscina com o pessoal, o convidado da festa. E quando eu a vi, eu achei alguma coisa estranha nela, já era Deus me direcionando, mas até então eu não sabia o que era. Quando ela passou, ela me cumprimentou, não olhou pra mim, teve uma expressão de meio que me rejeitando. Falei, tudo bem? Ela, passou. Pegou alguma coisa na mochila e foi embora, de dentro do quarto. Quando eu mexi no computador, passou uma outra mulher olhando pra mim com a cabeça de lado, com uma roupa de banho branca até o chão. Quando a mulher passou, eu tô sentado aqui, olhei pra mulher e na hora que ela passou eu senti um calafrio no corpo que não era normal. Eu já preocupado, né? Quem fala que não tem medo é porque não vê. Porque quem vê tem medo. Tá entendendo? A mulher passou e ela passou olhando pra mim com a cabeça de lado e atravessou a porta assim do nada e foi embora. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, que mulher estranha. Levantei e fui atrás. Quando eu fui ver a porta que ela entrou, não tinha porta. Era uma parede. Então, me causou espanto. Como que aquela mulher entrou naquela porta? Não tinha nada pra ela entrar. Na hora eu percebi que era um demônio. Irmão, pense num cara que ficou com medo. Pense num cara que tava clamando Jesus, 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 desesperadamente. E na hora eu falei assim, Deus quer me usar pra libertar alguém aqui dentro. E eu voltei pra dentro do quarto, tô ali em oração, falei, meu Deus. Meus primos subiram na piscina, meus tios, tudo mais. Do nada acabou a luz do castelo. Isso eu tenho testificado, testemunhas. Acabou a luz do castelo e o castelo é no meio do matagal. Então, assim, não tem luz, não tem iluminação pública nenhuma. Nenhuma. Dia de céu fechado, sem luz pra você enxergar um palmo à sua frente. Toda a família desceu do quarto, todo mundo desesperado, nos reunimos na sala do castelo. Eu tenho até as fotos desse castelo de Mendes. Na sala do castelo tem aquela decoração antiga e a foto das pessoas que morreram ali. Que viveram na casa de 1800 alguma coisa, 1900. E aí o pessoal começou a perguntar de experiências espirituais na hora. E pense num cara com medo, irmão. Até eu tava com medo. E tô ali, parado. Ficamos cerca de uns 40 minutos até a luz retornar. Só que nisso aí a gente tava conversando de muitas coisas espirituais. Isso provoca o espiritual. Isso aguça nas pessoas o desejo de entender, né? Isso aguça o espiritual. No meio da pergunta, uma moça falou assim, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Que foi a moça que foi lá em cima do quarto, na hora que eu tava no quarto trabalhando com o meu computador. Nisso, quando a luz voltou, todo mundo, beleza, vamos voltar lá pro campo, vamos fazer o nosso churrasco, todo mundo descendo. Tinha, acho que cerca de umas 30 pessoas. Quando nós fomos sair dali, a minha esposa falou, quem era a menina que tava passando mal? Quando a minha esposa falou isso, o Espírito de Deus falou comigo assim, volta, porque essa menina pegou material de feitiçaria e vai fazer um pacto com o diabo. Ela vai entregar a alma dela pro diabo. Volta e ora por ela, porque ela tá sendo acometida por um espírito de suicídio que tá na frente dela e vai matar ela se você não orar por ela. Eu te levantei aqui, Samuel, pra salvar a vida dessa moça. Na hora que Deus falou comigo, eu voltei dizendo assim, assim diz o Senhor, o mal-estar que tu tá sentindo não é por causa disso, não, é por isso, tu fez isso. Na hora que eu falei, irmão, pensa numa experiência absurda.
A menina, ela caiu pra trás, ela deu um grito. O demônio deu um grito na boca dela tão furioso que não tinha uma pessoa ali dentro que não tomou um susto. Ela deu um grito tão terrível e ela andou de trás. Já viu o filme de terror que a pessoa bota a mão pra trás? Ela colocou as mãos assim e se entortando, se envergando pra trás. E dentro da família, tanta gente que não acredita nisso. Olha que ocasião pra Deus manifestar poder. Na hora. Então eu valorizei ainda a manifestação ali. Falei, há quanto tempo você tá aí? Ó, pra você ver o que tá... Tá vendo quem faz isso na vida da pessoa? Eu não sei o quê. E o pessoal assim, ó. Essa é a hora, né? Não, essa é a hora. É. Ninguém dava um pio. Não falava nada. A minha esposa junto comigo. E eu vou matar ela. Eu vou fazer isso. Sou eu que faço ela engolir os remédios. E não sei o quê. Mas foram gritos horripilantes. Agora você imagina isso acontecendo em um castelo de 1800 e alguma coisa. Depois de faltar luz na frente de um monte de fotografia de gente que morreu em 1800 e alguma coisa. Então, pense numa experiência absurda. Terminou, nós expulsamos o demônio. A menina começou a chorar, confessou ao Senhor Jesus, entregou a vida pra Jesus. Meu Deus. Depois disso, foi no culto com toda a família, lá na nossa igreja, na IPTM, na época em Niterói. Foi lá em Niterói, com a família, e tão abençoados pra glória de Deus. Graças a Deus. Então, assim, Deus é poderoso. Essa experiência me arrepia até o dia de hoje. Forte demais. Pastor, esse ministério... esse ministério não, desculpa. Outra pergunta também aqui. Essa questão de ponto de contato, eu não sei explicar, mas o senhor deve saber muito mais do que eu. Essa questão de uma pessoa... Toalha ungida, azeite, orar por uma peça de roupa. Pro lado de lá, né? Pro lado da maldade. Se uma pessoa te entregar um alimento oferecido, uma roupa que é oferecida... Alguma coisa assim, algum ponto de contato. Isso pode dar alguma abertura no mundo espiritual? Vamos lá. Eu vou dividir duas coisas aqui. Eu acredito... A Bíblia fala que quem está em Deus, o maligno não toca. Então, se eu estou em Deus, você pode apresentar o que for, né? Ainda que comer alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Então, biblicamente, para quem está em Deus, o maligno não toca. Agora, se a pessoa tem uma porta de ilegalidade na vida dela, isso causa um efeito terrível. E eu posso provar biblicamente. Agora vamos provar do nosso lado para provar do lado de lá. A sombra de um curava, os lenços de outro curavam. Vamos usar o exemplo do próprio Senhor Jesus, que é a mulher do fluxo de sangue, ela não tocou em Jesus, ela tocou na ponta do vestido. O vestido não tem poder de curar. Mas a roupa que está tendo contato com o próprio que tem poder, ela passa a carregar alguma coisa especial. Então, se Deus tem poder de manifestar cura através de um tecido, o lado de lá também tem poder de manifestar uma maldade através de um tecido. Vou dar um exemplo simples. Há mais ou menos, acho que 2 anos atrás, durante a pandemia, teve um caso de uma pessoa da nossa igreja que pediu oração. Olha que coisa terrível. Pediu oração dentro de casa. E essa pessoa pediu oração e nós fomos lá orar. Chegamos na casa para orar. Isso me marcou muito. A casa tinha, acho que eram 6 casas e um quintal, 6 famílias que moravam ali. E dentro da casa as coisas levitavam, irmão. Eu não vi, mas as pessoas que estavam ali relataram. As coisas levitavam, o controle da televisão levantava e espatifava na parede. Pá. Ela falou comigo, as pessoas que moravam, e muitas pessoas da casa confirmaram isso, dizendo, pastor, pote de moeda levanta e solta sozinho na parede. Prego entra na parede do nada, pastor. Tá acontecendo coisa demoníaca na minha casa. Quando nós chegamos lá para orar, uma situação dessa não é uma situação simples. Olha que coisa terrível. No meio da oração, eu falei, vocês autorizam a gente entrar em qualquer casa dessas 6 casas? Eu e minha esposa. Porque a gente não sabia por onde começar a orar, né? É porque não vale a pena só orar pela família. Você tem que atingir a causa do problema. Então, eu falei assim, vocês autorizam a gente orar? Autorizaram. Eu me lembro que eu tirei o chinelo, fiquei descalço, meus costumes espirituais, né? E eu levantei a mão e falei, Deus nos leva diretamente, Senhor, ao ponto onde o diabo colocou. Algo para destruir essa família. Eu lembro que Deus nos direcionou de primeira, Deus nos direcionou a uma casa, que era do meu lado esquerdo. E Deus falou, entra na casa. Nós entramos na casa, Deus nos direcionou a um quarto. Quando entramos nesse quarto, Deus nos direcionou a um guarda-roupa, que tinha acho que 8 portas, eu não me lembro, aquele guarda-roupa antigo, grandão, de madeira bruta. Deus nos direcionou a uma porta, das portas que tinham ali, e Deus nos direcionou a uma peça de roupa que tinha ali dentro. Na hora que fomos orar, a menina manifestou. Pum. A menina manifestou, expulsamos e tudo mais. Quando eu fui indo pra casa, a família achou um trabalho de feitiçaria dentro da roupa. Meu Deus. Olha isso. No quintal,
várias pessoas tinham o mesmo problema de querer se suicidar dentro do quintal. Então, assim, alguém usado pelo diabo entrou pra visitar a família, entrou ali rapidinho, colocou dentro da roupa escondido, e a camisa tava ao avesso, aqueles ternos antigos, fica com aquele bolsinho escondido dentro do terno. Então, assim, o dom espiritual, através do dom espiritual, Deus foi misericordioso, libertou a família e também provou ali o quanto essas coisas têm efeito no espiritual. Interessante. Entra um assunto importante também, né? Estava vendo aqui algumas pessoas perguntando sobre feitiçaria, bruxaria, macumba, que é feito por um familiar, pode atingir o outro, maldição hereditária. Eu volto a dizer, pra quem tá em Deus, o maligno não toca. Mas assim, eu quero ser bem sincero quanto a isso. O espiritual existe pros dois lados. Existe tanto, mas tanto, que eu já trabalhei dentro do cemitério. Então eu já vi de perto isso. Eu já vi o quanto as pessoas... Não precisa ir longe. Se você colocar no YouTube aí agora, você vê pessoas que trabalham... A pessoa oferece lá o valor e a pessoa faz uma feitiçaria. Ao vivo, inclusive. Tem vídeo aí de gente abrindo cabeça de porco com bicho, tacando cachaça com nome de pessoas ali. Trabalho pra separar, trabalho pra matar. Então, assim, o diabo tem poder, mas Deus tem muito mais poder do que Satanás, né? Então, assim, mas isso existe e a gente não pode negar. Agora... Se isso atinge pessoas da família, se houver falta de proteção espiritual, porque a pessoa não serve a Deus, isso atinge sim, entende? E atinge de forma a destruir. Eu conheço um irmão que hoje ele perdeu a sanidade mental, ele é louco, completamente louco, através de uma feitiçaria. Confessa a feitiçaria, porque a pessoa que fez confessou que fez. E até hoje ele é louco, entende? No caso... Tudo bem, uma roupa, pastor, não é algo muito caro, né? Você ganha de presente, às vezes você acaba colocando. Eu tenho um costume de orar, né? Todos os presentes que eu ganho. Né? Eu tenho um costume até de ir no mercado, quando eu coloco as compras dentro de casa, chega ali, a gente faz uma oração. De costume. Sim. Tudo que a gente ganha ou compra, a gente tem um costume lá em casa, a gente fazer uma oração antes de usar. Uma roupa é algo muito barato. Num caso desse revelado, que tem algum trabalho feito numa roupa. E no caso de um carro, ganhei um carro de presente de alguém, de um marido, de uma esposa, ou de um familiar. Como que eu faço? Eu desfaço desse carro, jogo esse carro fora, vendo, pego outro. Como que faz? Uma casa? Como que eu faço? Eu acredito, Gilberto, que o que não vem de Deus e não é do interesse de Deus que permaneça na sua vida, o próprio Deus arranca. Eu acredito nisso. Veja que o apóstolo Paulo, sendo sábio como foi, tendo as coisas que tinham, Paulo é um homem completamente desprovido de tudo do passado quando ele se entrega a Jesus. Você vê que Paulo trabalha construindo tendas. A vida de Paulo muda trabalho, vida ministerial, muda tudo na vida de Paulo. Mas eu acredito que essa mudança, essa alteração, ela é causada pelo Espírito Santo. Porque se a gente abrir precedente para começar a tirar tudo da nossa vida que a gente acha que porventura possa ter vindo, que não tem como prever, né? Agora, se a pessoa tem uma presciência que aquilo veio apresentado a demônios, aceitar isso é uma legalidade. Entende? Porque se você acreditar que você precisa receber algo que veio do diabo, você não acredita que Deus é provedor. Entende? Então, nesse aspecto, eu acredito que se você sabe que veio apresentado, eu não aceitaria. Mas se me deu, depois eu descobri, eu já orei, meu irmão. Já é meu. Tá na minha mão. Sim. Vou entrar aqui rapidinho, aproveitar esse gancho aí que o Gilberto falou. Uma coisa interessante. Tatuagem. Pessoas que fizeram tatuagens, talvez até mesmo como um tipo de pacto. Um negócio difícil de tirar, tem gente que consegue tirar, não sei se dá pra tirar todas. Como é que faz? Entregou a vida a Jesus, tá lá um demônio tatuado no corpo, e aí? Olha, eu vou dizer o que eu faria. Eu tenho uma tatuagem aqui que é o nome dos meus pais e batimento cardíaco, representando que eles são importantes pra mim. Fiz essa tatuagem já evangélico, tá? Não prego como doutrina pra ninguém, porque eu sei que outras igrejas restringem esse tipo de prática. Respeito os que fazem isso, né? Mas acredito que uma pessoa que tem um símbolo que foi feito antes de se entregar a Jesus, claro que ela fez de forma ignorante, né? Por isso fez. Mas eu acredito que se fosse eu no meu corpo, eu daria um jeito de alterar essa tatuagem. Eu daria um jeito. Não tô dizendo que o fato dela ter ali vai fazer ela ir pro inferno, nem nada. Que ela fez um tempo de ignorância. Mas eu faria de tudo pra alterar. Remover, fazer alguma coisa do tipo. Porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não aceitaria ter um tipo de louvor a demônios no meu corpo. Inclusive, na nossa igreja, nós já vimos experiências, não foram uma vez.
foram mais de 2, 3 vezes, de pessoas que tinham símbolos de demônios tatuados no corpo. E a pessoa vivia uma vida de opressão por causa de um símbolo de demônio tatuado no corpo. Não me refiro à tatuagem, me refiro ao que estava escrito ali. Às vezes uma aliança com o diabo, escrito pacto com fulano, aliança com o rei das encruzilhadas, e não sei o quê. Então é um tipo de coisa que eu iria alterar na minha vida. Entendi. Pastor, aí o senhor chega na ITPM como tecladista, né? Assume o banco ali, depois pega no teclado para auxiliar o pastor Leonardo. Tem uma pregação, né? O pregador faltou, o senhor assumiu, a pregação foi uma benção. Quantas igrejas depois disso, dentro do ministério, foram abrindo outras igrejas? O ministério tem crescido bastante. Agora, vamos partir do senhor como pastor da ITPM. Como tem sido essa nova fase do senhor como pastor da IPTM? Olha, eu sempre orei a Deus, eu brinco falando isso aí. Eu sempre orei a Deus pedindo, Senhor, me usa. Mas não sabia que tinha algumas coisas que ele não tinha contado ainda, né? Deus é igual um pai que vai botar o filho para casar. Vou dar um exemplo. Quando Deus falou com Moisés o que faria para libertar o povo, Deus não contou tudo o que Faraó ia fazer. Na cabeça de Moisés, ele ia lá, tacar um cajado no chão, virar cobra e tá solto, tá liberado, né? Não foi assim. E não foi mesmo. A ponto de o povo questionar o que eu trouxe a gente para cá, Moisés. Então Deus esconde algumas coisas do nosso conhecimento presente, porque senão a gente ia desistir do futuro, né? É igual um filho que vai casar. O dia que você vai casar, se tiver seu filho, você não vai falar, filho, casamento tem briga. Filho, casamento tem dia que você vai dormir sem fazer nada. Filho, tem dia que você vai querer... Vai assustar o menino. Você não vai fazer isso, você vai falar, filho, casamento é uma bênção. Casamento é dormir de conchinha. É só coisa maravilhosa. E você não faz isso porque tá sendo omisso. Você faz isso porque a própria vida vai encarregar de ensinar o peso que o chamado traz. Que a formação de uma família traz. Então Deus nos poupa, porque Ele sabe que o próprio desenvolvimento do chamado vai nos aprimorar e saber lidar com isso. Agora, aonde eu quero chegar? Eu sempre orei falando, Senhor, me usa. Mas existe o outro lado da coisa, que é o cuidado com o corpo. Eu tô aprendendo, eu não tenho problema em falar isso. Eu tô aprendendo dia após dia a ser pastor. Porque o lado profético, ele é maravilhoso. O lado profético dura 3 horas no dia. Ele é de 7 às 9, 7 às 10. Se é uma vigília de meia-noite às 6 da manhã. Mas quando termina ali, existe a alma que tu revelou. Deus mandou você fazer isso, isso, isso. A pessoa, mas ela precisa de cuidado. Então aí agora envolve o amor. O amor para estar acompanhando, o amor para abrir mão da visibilidade, para estar entrando na casa da pessoa, para orar, para interceder. Isso é um desafio. Porque você precisa abrir mão de si mesmo para fazer isso. É todo dia levantar e falar, meu irmão, só Jesus. E você faz isso por pessoas que amanhã vão te trair. Né? Você faz isso por pessoas que amanhã vão dar as costas para você. Mas você lembra que você não foi chamado só por elas. Você foi chamado por Deus. E não só para as almas, mas você foi chamado para o Senhor. E a gente confunde ministrar ao Senhor e ministrar sobre vidas. São duas coisas diferentes. Tem hora que eu ministro a Deus, que eu fui chamado para ministrar ao Senhor, dentro do meu quarto, mas tem hora que eu ministro a vidas. Entende? Entender isso faz você acarretar um senso de responsabilidade para entender que eu tenho um papel pastoral. Não é fácil. Todos os dias, eu vou dar um exemplo simples. Eu prego todo dia, cara. E quando eu não tô pregando, ou eu tô atendendo alguém no hospital, ou eu tô no centro de recuperação, ou eu tô na rua evangelizando, ou eu tô fazendo live, ou eu tô atendendo pessoas que estão, pastor, eu vou me matar hoje. E tem hora que é da mente entre parafuso. Que você pensa assim, meu irmão, que vontade de comer um churrasco, que vontade para algum lugar, mas aí você se lembra que não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Ou você, volto a dizer, se você quer ser um crente normal, dá para entrar na igreja, sair e ir pro céu. Mas se você quer salvar a vida de alguém, você tem que estar preparado para perder a sua. Entende? Meu Deus. Pesado, né? Mas diga uma coisa, tem gente que fala assim, é o ditado, né? E é um versículo bíblico, a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas todo mundo olha o que é cobrado, eu olho o que é dado. É verdade. Porque a cobrança é grande, mas o que eu vivo no secreto, irmão. Eu digo aqui pra vocês. Né? Eu já ouvi a voz de Deus como a voz de um homem. Não vou mentir para falar que foram muitas vezes. Mas a pouca vez que eu ouvi a voz de Deus, a única vez, como a voz de um homem, tão poderosa, tão nítida, que eu posso falar para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Ainda que apareça um anjo no céu na minha frente e pregue outro evangelho, se não da palavra, que seja anátema. Porque Deus para mim não é uma divindade que eu creio pela religião.
Deus é a minha realidade. Eu sei o que eu já vivi com Deus. Eu sei as experiências que eu já tive com Ele. Eu sei o que é estar vivendo no vale da sombra da morte e a mão de Deus me resgatar com mão forte. Então eu sei que é muito cobrado, mas também está sendo muito dado. Quem ama o chamado, né? É. Agora, uma dúvida. Mas deixa eu só falar uma coisa também pra gente passar dessa parte. Não é, você não tem um chamado. Como o apóstolo Luiz Hermínio fala, o chamado te tem. E se você sair dele, você morre. O exemplo disso, Jonas, cara. As pessoas acham que Deus só estava apertando Jonas para ele voltar. Deus ia matar Jonas. Porque Deus foi dando tolerância para Jonas, mas falou, vai para Nínive, tá indo para Tarsis. Aí começou problema na embarcação, tempestade, foi pro mar, foi pro peixe. Já tá dias, tá asfixiado, tá no meio das trevas. Se Jonas não... Jonas chega a dizer, da boca do inferno, eu clamei ao Senhor. Se Jonas não se arrepende, Jonas perderia a vida dele. Então, ir contra o chamado... Agora, sabe o que a Bíblia fala? E Jonas para fugir da presença do Senhor. Mas calma aí, Jonas só estava fugindo de ir para Nínive. Mas quem tem um chamado, se fugir do chamado, já está fugindo de Deus. Forte, entende? Para quem tem chamado, você não precisa deixar de fugir de Deus. Você só precisa não cumprir o que ele mandou. Você já está fugindo dele. Entende? Forte isso, né? Sim. Forte. Peguei. Pegou? Com certeza, essa eu guardei. Bom, aproveitando, as pessoas devem olhar você, essa Deus te usando, pastor Leonardo Salles, pastor Samuel, deve imaginar, esses homens devem viver no monte, todos os dias, né? Viver no monte de domingo a domingo e sair do monte para a igreja. Fala um pouquinho como é que é essa busca de vocês. Eu vou falar de dois tempos. Hoje eu desfruto muito do que Deus me fez buscar na infância e na adolescência. Você busca pro amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, Deus falou para Moisés, Moisés, se prepara hoje, porque amanhã você vai subir no Sinai. Então, a preparação é hoje. Moisés começou a lavrar pedras hoje para subir amanhã. Então, hoje eu desfruto da unção que é consequência da busca e da graça de tempos atrás. E eu estou constituindo hoje, buscando hoje pro meu amanhã. Então, separando essas duas coisas, eu queria deixar claro o seguinte. Quem olha tem esse costume de pensar isso. Mas ao mesmo tempo eu faço questão de dizer que é o seguinte. Você começa a desenvolver um relacionamento com Deus tão profundo, cara. Mas tão profundo mesmo. A ponto de se cumprir o que Jesus disse. Jesus falava por parábolas o tempo todo. E as pessoas não entendiam. A oração do Pai Nosso, ela é mais profunda do que parece. Quer ver? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu tô querendo dizer para vocês que chega um momento na sua vida espiritual que o reino de Deus se torna uma realidade dentro de você. Porque se vem a nós o teu reino, vem a nós no sentido individual. Existe uma realidade dentro da minha alma. Tão grande que é como se eu vivesse num mundo onde eu vejo as pessoas no mundo preto e branco e eu estou andando no mundo colorido. Eu vejo cores, às vezes, onde a pessoa está olhando, a pessoa está trabalhando para ganhar dinheiro, para fazer o seu churrasco, para casar, para ter o seu carro, para ter sua casa. Enquanto isso, eu tenho a mesma idade do cara e estou pensando, meu Deus, a vida não tem sentido. Se Deus não tiver na minha vida, não tem sentido. Qual é a diferença? Existe uma realidade que é o reino de Deus dentro da gente. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você vai buscar muito. Você vai orar muito. Você vai jejuar muito. Mas vai chegar o tempo onde você não vai viver jejuando o tempo todo. Você vai viver dentro de uma realidade que é irreversível na sua vida. Eu vou me arriscar a dizer algo aqui. Eu não protejo isso como uma doutrina geral para falar, para pregar e ensinar vocês, mas eu tenho isso como algo bem particular. Eu acredito que a salvação é algo irreversível dentro de você. Porque o homem que já experimentou a Deus, acho que é Salmo 34, 9, que diz, provai do Senhor e vede que ele é bom, provai do Senhor. Acho que fala, é o Salmo 34, 9, se você puder conferir. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmão, quando você prova a Deus, de verdade, de ter uma experiência com Deus, isso se torna irreversível na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo teve a capacidade de dizer que ainda que aparecesse um anjo do céu, que seja anátema. Ele está dizendo aqui ainda que apareça algo provável, palpável na minha frente, visualmente provado. Eu não vou acreditar. Eu vou amaldiçoar o anjo, mas eu não fico descrente do que eu sei. Então, você vive da busca, mas ao mesmo tempo você vive de uma realidade. Deus te insere num reino, que ele passa a ser real na sua vida. E pode passar o tempo que for, esse reino não passa, ele não desaparece dentro de você.
E eu sei que a fé, você pode perder a fé, eu sei que você pode desanimar, é complexo falar disso. Mas eu sinto como se não saísse mais de mim, eu não consigo me imaginar em outra coisa. Gilberto, eu afirmo que se eu sair de Deus hoje, eu morro amanhã. Se o pastor Leonardo largar Jesus hoje, ele morre amanhã. Primeiro que ele já mexeu com muita coisa no inferno, né? A cabeça dele tá valendo muita coisa no inferno. A segunda coisa é que a vida perde o sentido, cara. Às vezes eu vou na praia, aí tá meus primos na praia, eu tô lá curtindo, e eu fico pensando, Deus, me usa pra alguém aqui, Deus. Eu fui no posto de conveniência esses dias comprar um Kit Kat. Fui comprar um chocolate para ir pro culto. Arrumado pra ir pra igreja, cheio de pressa, como sempre, que a gente só vive com pressa, né? Tava atrasado pro culto, quando eu tô parando, quando eu dei o Kit Kat na mão da moça, quanto que é? Eu fui pegar outra coisa, ela manifestou. Que isso? Irmão, o reino de Deus é uma realidade em você. Eu não tava na igreja, mas eu sou a igreja, você é a igreja. Então esse reino se torna uma realidade tão grande que tu não consegue fugir dessa realidade. Aonde você vai, essa realidade tá em você. Entende? Por isso que eu digo, você continua buscando, mas talvez não com a mesma intensidade física, mas com a mesma intensidade espiritual. Sim. Pastor, vou entrar numa área agora que os assembleanos, tá? Ih, rapaz, a Eu vou me polêmica, hein? colocar porque eu sou assembleano. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu vou falar não por todos os assembleanos, mas por grande maioria. Essa questão de voto, né, que essas igrejas Sim. mais, né, voltada para a área da questão profética e tal, fazem como raspar a cabeça, se vestir de pano de saco. O próprio, não sei se ele é apóstolo, Agenor Duque, né? Apóstolo. Apóstolo. Se vestir de pano de saco, andar descalço. O porquê disso? O porquê dessa questão? Não é uma doutrina, mas Sim, porquê sim, dessa questão de vocês sempre fazer esse tipo de voto com Deus? Vocês acham que vocês atingem o mundo espiritual fazendo alguma coisa assim? Vou dar um exemplo aqui. Há pouco tempo atrás eu fiz um voto com Deus, eu tava, inclusive raspei a cabeça, vocês devem se lembrar disso, raspei a cabeça, estava descalço e fiz o jejum de Daniel. Foram 21 dias de jejum, junto com esses 2 votos de estar descalço e tudo mais. Eu vou ser sincero pra você, Gilberto. Gilberto, se eu mostrar pra você aqui agora, se eu apresentar pra você aqui agora, um exemplo, você tem dificuldade de ir a um culto tocar contrabaixo? Te cansa, te causa fadiga, alguma coisa assim? Não. Nenhum. Te custa nada. Inclusive, eu acho que gera prazer em você. Se você perguntar pra mim, pastor, ler a Bíblia pra você é um propósito? Não. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé, eu amo. Se você perguntar, pastor, você gosta, você tem problema em orar 1 hora? Não tem problema. Que eu não fico sem, oh meu Deus, meu pai, eu sento, eu medito. Eu passo mais do que isso. Às vezes eu fico o dia todo dentro do quarto quando eu vejo de horas pra igreja. Então, não é difícil pra mim. E quando eu faço um propósito desse, a pergunta do meu coração é o que pode me custar? Por exemplo, eu sou um cara que eu não sou muito vaidoso, mas eu amo meu cabelo, minha vaidade. Não tenho muitas, mas essa é uma vaidade minha. E chegou o ponto que eu tava orando em casa e eu falei, Senhor, jejuar não é difícil. Que a gente que foi militar, às vezes não tem dificuldade de ficar sem comer, né? Às vezes você fica de serviço, aí não come, não almoça, vai comer só no outro dia, não tem essa dificuldade de jejuar. Por mais, né, tem jejuns que forçam a gente. E eu falei, o que eu posso dar pra Deus que me custa? Nada me custa mais do que a vaidade. Eu fui, passei a máquina. Cheguei na igreja e todo mundo, meu irmão, o Samuel tá doido. E ficar descalço na rua, nossa, eu ficava constrangido, agoniado. E eu ficava pensando, isso me custa e, acima de tudo, me faz lembrar o tempo todo que eu tô num propósito. Porque se você tá num propósito de jejum e comeu bala, já viu um piloto de avião deixar o avião cair? Ih, esqueci que eu era piloto. Não existe. Se você tá no propósito, você tá ligado naquilo. Então eu provoco alguma coisa que me deixe 24 horas antenado naquilo. Por isso que esses tipos de voto não são doutrina no sentido de ser apregoado como algo coletivo a todos, mas Deus coloca no coração do indivíduo algo que custe a ele. Que de alguma maneira, claro que com respaldo bíblico, né? Você não vai botar um saco de cimento na cabeça e ficar em cima de um monte. Mas algo que custe a ele, que toque naquilo que fere a ele. Que sacrifique algo dele a Deus. Uma humilhação seria? Sim. Se humilhando? Sim. Seria um ato de humilhação? Sim. Sujeição a Deus? Também um ato de humilhação, mas acima de tudo um ato de provar a Deus que o seu chamado está acima de tudo. A presença, o poder está acima de tudo. A minha esposa está num voto agora de ficar... A gente está nesse voto de jejum
E ela tá no voto de ficar durante um mês sem botar maquiagem nenhuma no rosto. Nenhuma. E ela é uma mulher bonita demais, então ela é vaidosa, de se cuidar, de brinco. E é um mês sem nada. Uma cara limpa, e botando o cara fazendo live, todo mundo. O que tá acontecendo com você? Dormiu bem? Tá com olheira? Aí o senhor acha que quando o senhor chega na hora do culto, ou na hora de fazer os atos proféticos, o senhor acha que tem uma resposta maior? Eu não acho à que tem uma questão de Deus? resposta ali. Volto a dizer, o santificai-vos hoje para que amanhã o Senhor faça maravilhas. Então eu acredito que isso contribui para um amadurecimento. Gilberto, eu queria poder um dia... É porque eu não posso falar certas coisas na frente da câmera. Eu queria poder um dia contar para vocês tudo que eu já vivi com Deus. Eu já vivi experiências com Deus que se eu falar aqui agora na internet vão dizer que eu sou louco. Vão dizer que eu sou louco. Eu já tive experiências com Deus que não dá para falar. E essas experiências foram causadas por propósitos que eu fiz que todo mundo disse que eu era louco. Mas detalhe, eu fiz um propósito com Deus há pouco tempo agora. Eu fiquei 5 dias dentro do quarto, no escuro, de jejum, só com a Bíblia e uma lanterna para ler a Bíblia. 5 dias. Falei, não quero ver luz nenhuma. Porque eu quero só ver as coisas espirituais. Irmão, eu passei 5 dias no quarto. Sabe o que eu vi? Nada. Não vi nada. Não vi anjo nenhum, não vi demônio nenhum, não vi nada. Só senti fome, fiquei irritado, fiquei cansado. Mas eu li na Bíblia, e pensa no dia que tu lê a Bíblia. Eu li a Bíblia, meio-dia. Terminava de ler 20 capítulos, meio dia e meio. Só falta 5 dias, Jesus. 5 dias. Eu orei até pelo meu gato, irmão. Um dia mais pelo que orar, não tá aguentando mais. Quando eu completei o propósito, eu não vi nada ali imediatamente. Mas, irmão, passou um mês dali. Começaram a acontecer coisas absurdas que não tinham acontecido no meu ministério ainda. E eu entrei em outro propósito agora. Então, a gente vai provocando isso. Você vê que a área apostólica, profética, né? O pastor Marcelo Costa também, né? Nosso amigão da Yarden Church, né, pastor Marcelo? Um grande abraço pro senhor. Também disse que dormia na igreja também, né? Não dormia na igreja, né? Mas tirava Eu já fiz isso, eu passava o dia todo na igreja. Ele falou que com a gente dormia no púlpito. Assim, teve Deus uma grande manifestava resposta, coisas né? tremendas. Eu creio nisso. E, inclusive, ele pregou, o pastor Samuel pregou lá na igreja descalço. Foi, preguei na sua igreja Pregou lá descalço. descalço. E Deus manifestou lá, foi tremendo. Foi até um dia uma moça foi liberta, não foi? Foi. Foi forte. Foi uma visitante, colega da minha esposa. Meu Deus. Deixou as coisas tremendas. E pra gente, assim, partindo pra conclusão um pouco, além do pastor Leonardo Salles, quais são os outros pastores, outros homens de Deus que o pastor Samuel, ele tem uma referência, ele admira, questão de ministério? Além do meu pastor Leonardo Salles, que é um profeta de Deus, dispensa comentários. Pastor Leonardo Salles a gente já viu que... Apóstolo Luiz Hermínio, eu tenho um amor muito grande por ele. Já tive oportunidade, eu converso com ele pelas redes sociais, poucas vezes, mas converso com ele. E assim, eu tenho ele como uma referência muito grande. Aquele homem, eu queria dizer isso aqui porque as pessoas às vezes não interpretam o que tem sobre aquele homem. Aquele homem não é um pastor comum. Aquele é um homem que tem o espírito de sabedoria divina dentro dele. E aquela fonte jorra e alimenta pessoas. Então, tenho ele como uma referência, assisto muitas coisas que ele fala, aprendo muito com ele. Assim, não tenho problema nenhum dizer. Irmãos, uma coisa que as pessoas têm dificuldade de dizer é o seguinte, é igual na Marinha, o ditado que a gente aprendeu. Na Marinha nada se cria, tudo se copia. No reino de Deus é a mesma coisa. Paulo disse, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, como eu sou de Cristo. Então, eu não tenho dificuldade em copiar o que é bom. Então, eu sou uma mistura do pastor Leonardo, do apóstolo Luiz Hermínio, eu pego a Luciano Subirá, é alguém que eu também debruço em cima das mensagens para ouvir. Muitos pastores que eu tenho como referência, Nelson Alderi Rocha, que é um teólogo de outro mundo, de outro planeta, aquele cara ali. Entende? É um camarada de outro nível que eu aprendo muito com ele. Tenho visto coisas extraordinárias. São, assim, dentre outros também que eu sempre cito, mas esses são os que eu mais me alimento. Entende? Da questão espiritual, do mover profético e tudo mais. E tem outros pastores também. Eu admiro, no aspecto da unção, admiro um profeta que faleceu, que foi o Tibi Joshua. Também aquele homem ali. Não só ele, apóstolo John Xi. Não sei se vocês já ouviram falar. O próprio Benny Hinn, já assisti muito conteúdo dele. As pessoas acham que o Benny Hinn, o forte era só a unção. Mas tinha muita coisa forte nele. A palavra do Benny Hinn é profética. O Benny Hinn fala de coisas muito reveladas, sabe? Tem um conhecimento absurdo. Chris Oilak Home. Já ouviu falar dele? Não, esse aí não. Meu amigo, o dia que você vê esse cara aí, é terrível. Homens que têm uma sabedoria e manifestam o poder de Deus.
Então é a prova que o conhecimento teológico não anula, sabe, a manifestação do espiritual. Que benção. Acabou de chegar também aqui na sala, aqui no nosso estúdio, né, nosso amigo Agora o negócio ficou Floras, forte né? demais. Bom te ver, Floras. Pastor Cláudio Flores. Isso, Deus abençoe. Pastor, já indo para a consideração final. Hoje vocês estão em quais municípios? Está fora do Rio? Já está em outros estados? A IPTM? Hoje tem a IPTM de Madureira, que é onde eu pastoreio, Uhum. que fica na Intendente Magalhães. Nós temos a IPTM Duque de Caxias, temos a Nova Iguaçu, que eu acho que é Cacuia, Morragudo, Cacuia. Tem a IPTM Mesquita, na Vila Emil. Tem a IPTM Niterói, IPTM São Gonçalo, São Pedro da Aldeia. Calma aí que eu vou lembrar todas. Recreio, onde eu faço culto às segundas-feiras. São 2 cultos na segunda-feira. IPTM em Orlando, que inaugurou agora, para a glória de Deus. IPTM já está na América. Meu Deus. Então já está expandindo. Acho que são 11 O igrejas. pastor Leonardo tem quantos anos? 31. 31 anos? Meu Deus. 31 Isso. anos. Em São Gonçalo, disseram que em São Gonçalo as pessoas estão muito desmotivadas do evangelho. Mas quando vocês fazem trabalho lá, dá 12 mil, 10 mil pessoas. O que faz uma igreja, uma segunda-feira, estar ali E terminando, trabalhando com às vezes, 12 mil, 11 10 horas mil? da noite. Positivo. Tem Lotado, amigos taxistas que vão pra lá assim, ó, ficam ali ó, ligando um pro outro, ó, 10 horas, 10 e meia a gente encosta ali e tal. Uma multidão de pessoas. O que acontece, pastor? O que é diferente em Gilberto. relação a outras igrejas? Gilberto, quando você vai num restaurante comer uma comida muito boa, mas muito boa, onde o valor da comida é acessível, você fez bem pra você, você vai compartilhar com alguém. Tem gente que fica na internet, compartilha meu vídeo, compartilha meu vídeo. É melhor preparar um bom conteúdo do que pedir pra compartilhar. Então, assim, se a pessoa encontra, eu aprendi uma coisa, Deus me ensinou algo que mudou minha vida ministerial, tá mudando minha vida ministerial. Não importa se Deus te usa na revelação, se Deus te usa na palavra, se Deus te usa pra curar. O apóstolo Valdemiro, ele é fera em cura, milagres. Mas eu nunca vi o apóstolo Valdemiro entregar uma revelação. Mas a igreja dele tem 20 mil pessoas no culto. Você vê a diversidade. O Luciano Subirá. Luciano Subirá tem um canal de mais de 1 milhão de pessoas. Ele coloca 30 mil pessoas numa live para assistir uma pregação de 3 horas. E tem igreja que se o cara pregar 20 minutos, tu dorme. Então não é o que se faz, é como se faz. E o que acima de tudo se você está apresentando Deus, o povo tem sede de Deus. Eu cresci ouvindo uma coisa que mexeu com a minha cabeça. As pessoas diziam assim, ó, a igreja de fulano tá lotada porque tem revelação, porque a igreja que tem palavra tá vazia. Mentira. Então Jesus era um charlatão, porque Jesus era seguido por multidão, né? Os sinais seguirão os que creem. E a Bíblia fala que as multidões apertavam a Jesus pelos sinais que ele operava. Aí tem uma galera do Sinédrio aí que fala, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Você vê que tem uma invejazinha ali, né? Dentro, se remoendo. É o que o próprio Jesus falou. Cuidado, hein? Um bebeu, falou que tinha demônio. Um não bebeu, falou que tinha demônio. Outro... A Gedaíra gosta. Mas é verdade. É verdade. Vocês chegaram em São Gonçalo e mudaram E num tempo de frustração, né? Num tempo de frustração. Eu entendo o coração das pessoas da aflição que foi gerado e tudo mais. Só que é o que eu volto a dizer. Nós somos uma igreja ainda com uma demanda muito maior do que a estrutura. Testificando o que foi dito no início, que Deus sempre vai te dar uma missão maior do que a tua própria condição. Mas acima de tudo, uma igreja que trabalha com verdade. Irmão, quem vai no culto da IPTM não se arrepia, não foi cultuar. Porque quem vai no culto da IPTM negócio é incontestável. Precisa forte. dizer, Deus fala naquele ambiente. Agora, só esclarecendo aqui, gente. São Gonçalo tem muitas igrejas. Tem Sim, muitas sim, igrejas. não, com certeza. tem. Profeta usado por Deus. Com certeza. Não tenho Gilberto dúvida. Não tenho dúvida. Inclusive, eu conheço Mas, muitas igrejas de assim, São Gonçalo que são bênçãos. tem Mas eu entendo a ferida que foi causada Só que no são povo. A gente compreende. visões diferentes, né? Assim, tem aquela igreja que às vezes não manifesta muito dom, mas cuida muito bem, né? Sim, Tem sim. a igreja profética. Então, assim, só que São Gonçalo é um lugar que tem muitas igrejas. É a nossa realidade hoje. Muitas igrejas, mas a gente olha, a violência tomou conta do lugar. Irmão, Então, assim, é algo que a gente às vezes fica se perguntando, gente, nós temos tanta igreja nesse lugar,
Mas você vê que o mal, às vezes, parece que vai dominando. Se eu não me engano, Gedaías, em São Gonçalo é um dado de missão, né? É um dado de missão. São Gonçalo é o município que tem mais igrejas por metros quadrados na Meu América Deus. Latina. Olha, eu vou dividir assim, a questão de violência. Eu acredito que nos tempos de guerra, dos finais dos tempos, vão acontecer isso é inevitável, né? Mas eu acredito que quando esse assunto não se refere à questão apocalíptica, tá? Não se refere à questão escatológica, se refere a uma questão assim, natural da região. Eu acredito que há uma carência no que diz respeito à atuação do evangelho com mais eficiência. Porque o evangelho precisa gerar essa transformação. Também acredito nisso. O lado espiritual, né? A gente tá falando questão cultural, questão local, mas o senhor acredita que em São Gonçalo, o senhor tem muita mais peculiaridade de falar isso do que eu. São Gonçalo, existe um principado aqui em cima, principado, potestade, que atua nesse lugar, porque é um lugar com alto índice de violência. Eu acredito que quem gera a violência é o demônio, né? É o diabo. Então, se é ele que gera e tem mais um índice maior de atuação de demônios, que tem mais demônios atuando. Então, pela lógica da coisa, se entende que é um lugar... Eu não estou me referindo que o ambiente, pela questão de pessoas ou por uma questão cultural. Eu me refiro à questão espiritual da coisa, dado por dados, pelo aspecto de violência. Volto a dizer, eu acredito que isso é uma falta... Eu não acredito, Gilberto, que todas as igrejas precisam ter o dom da revelação. Não acredito. Não acredito que todas as igrejas precisam ser boas em cura. Mas eu acredito em uma coisa. Todas as igrejas têm uma obrigação. O ministério de libertação. Porque libertação não é dom. Não existe dom de expulsar demônio. Libertação nossa Expulsar missão. demônio é uma autoridade dada no nome de Jesus. Isso é dado ao batista, ao presbiteriano, ao assembleiano, ao IPTM. Verdade. Então, E a gente tem visto até padres trabalhando libertação. amigo, eu fui pregar numa igreja. Eu tô falando isso aqui pra vocês sem medo de errar. Eu fui pregar numa igreja que o pastor da igreja se manifestou. Meu Deus, hein? Eu fui pregar na igreja que o pastor da igreja se manifestou. Eu tive essa experiência. Lá no Luiz Tu Hermínio. se manifestou? Não. né? Não de me manifestar. Mas lá no Luiz Hermínio Fala a verdade. foi um... Bota a mão pra trás e agora. Foi um culto de... Um culto não, um curso de cura interior e libertação. Você lembra? Acho que Você comentou comigo na época. Rapaz, tinham mais de 200 pastores. Eu vi papo de mais de 20 pastores manifestando. Meu Deus. Pastores, eram pastores de ministério, alguns até de ministério grande. Então, assim, interessante. Foi a minha vida espiritual daquele curso pra trás e pra frente, teve um antes e depois, né? Eu sou louco pra ir lá. Vamos marcar uma caravana. Eu gostaria de convidar aqui, nos momentos finais, encerrando, nosso amigo pastor Cláudio Flores. Você tá aqui na mesa do nosso encerramento. Gostaríamos de dizer que temos muita coisa boa chegando. Pode abrir a mesa. Opa, já abriu lá, ó. Já abriu. Nossa técnica tá com Então, tudo. Coisa boa chegando aí, tá? Uma conferência interessante aí que a gente vai estar, esses homens de Deus aí trabalhando juntamente Glória. conosco. Poder de Deus manifestando. Essa cidade de São Gonçalo No aqui, mesmo lugar que o pastor Samuel. virando Que de isso, um lado não. pro outro. A honra vai ser minha. A honra vai ser minha. Essa vergonha. Mas é isso aí. Gente, gostaria de agradecer a presença do pastor Samuel Amém. Obrigado Pereira, a vocês, esse tá? homem de Deus. Inclusive, uma referência para mim. Amém. Me apresentou a vários homens de Deus que viraram minha referência através do pastor Samuel. Uma benção. E tive a oportunidade de ver ele atuando nos cultos, no quartel que a gente fazia lá. Amém. Ó, e muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço vocês. Pastor Cláudio Flores, Prazer meu. Gilberto. Pastor, se o senhor pudesse mandar uma mensagem, se esse vídeo hoje, se esse corte hoje pudesse estar na mão de todos os homens do planeta Terra, qual a mensagem que o senhor mandaria para essa pessoa hoje, a questão dos dons ministeriais? Mensagem final. Acredito que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, que Jesus vai voltar, é fato, está muito próximo. Eu não acredito. Não posso pregar porque não é anunciado, mas eu acredito que nós não temos mais 10 anos sobre a Terra. E acredito que Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para anunciar os últimos dias da igreja na Terra, para quebrar o coração do incrédulo, para retirar esse jugo de pecado, de desgraça que está sobre a humanidade
e levar o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Então, se eu pudesse dizer algo, Deus está procurando pessoas que se candidatem ao exercício do ministério do amor para poder salvar esse mundo perdido. E lembrar uma coisa importante: a salvação não é um luxo dos evangélicos. A salvação é uma graça que Deus deu aos perdidos. Então, a gente precisa anunciar a todos.